Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que alegria estar com você aqui nessa manhã de sábado, podendo ouvir a palavra do Senhor, podendo orar, podendo estar em comunhão uns com os outros e principalmente em comunhão com Deus. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu final de semana, que Deus seja contigo em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você colocar a mão, você possa prosperar, você possa ser abençoado, guardado em todas as áreas pelo poder de Deus, amém? Recebe essa palavra nessa manhã, que você possa desfrutar da presença do Espírito Santo e daquilo que Ele vai falar conosco aqui hoje, amém? Hoje eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler uma história que é uma história que eu acho muito impactante. Eu particularmente acho essa história muito impactante, é a cura de um cego de nascença. Então nós vamos ler, são bastante versículos hoje, mas eu quero ler com vocês essa história aqui completa, porque ela é bem interessante, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, os discípulos já questionaram Jesus que aquela cegueira que aquele homem tinha era por causa de um pecado, ou dele ou dos seus pais. Mas Jesus disse assim para eles: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui a gente pode ver que muitas coisas acontecem para que Deus possa se manifestar através da vida de uma pessoa determinada, né? Uma situação determinada ali. E aqui foi o caso desse cego. Ali então ele diz no versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então um milagre aconteceu nesse momento. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia, ele dizia assim: sou eu mesmo, sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. E então ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles então perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram então aos fariseus o homem que fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Então os fariseus, ali, os mestres da lei, pediram para que aquele homem se apresentasse diante deles. Me perguntou como que ele tinha sido curado. E ele respondeu da forma como ele tinha sido curado por Jesus, né? E aí então, no versículo 16, alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles estavam já questionando o fato de Jesus ter curado um homem no sábado, assim como várias outras vezes a gente pode ver na Bíblia, aqui nos Evangelhos, que Jesus curou pessoas no sábado. E aqui foi um dos casos, e os fariseus questionaram então. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Então eles estavam divididos, porque uns, eles perceberam que não havia como alguém fazer um milagre se não fosse da parte de Deus. Mas outros julgavam ele por ter feito aquilo no sábado, como se ele fosse um pecador por estar fazendo uma cura, né, num sábado. Então aqui eles se dividiram. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. O homem, ele tinha uma convicção de que aquilo que aconteceu realmente era algo divino, não podia ser feito por qualquer pessoa. Ele percebeu que Jesus era um profeta, apesar de ele não conhecer Jesus, né, não saber a origem, de onde veio Jesus, quem era Jesus, mas ele percebeu que Jesus tinha algo diferente.
Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais, tá? Buscar os pais dele. Então perguntaram, é esse seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E aí os pais dele responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem abriu os olhos. Perguntem a ele, tem idade para responder. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam falando de Jesus, né? Nós temos certeza porque ele curou no sábado, ele não poderia ter feito isso. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então perguntaram, o que ele fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele já tinha falado. Então respondeu, já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Olha só o que aquele homem disse. Apesar de ele ser cego, ele tinha uma sabedoria, ele tinha inteligência. O que ele acabou de falar aqui é notório, né? É interessante. E aí ele continua dizendo assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que Jesus era divino, que Jesus era o profeta, como ele bem falou antes. Então ele estava na frente dos fariseus dizendo que Jesus era um profeta, que ele era de Deus, que ele não era um pecador, porque senão ele não poderia ter feito aquilo, né, com ele, aquela cura. E ele continua dizendo ainda, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E diante disso, os fariseus responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, sou eu. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso também nós somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Então essa história é muito impactante por aquilo que Jesus fez na vida daquele cego. E não foi simplesmente uma cura, mas foi um testemunho vivo de que Jesus era o Messias. Ao mesmo passo que muitos estavam questionando a divindade de Jesus, aquele cego que foi curado, ele passou a ter certeza de que Jesus era divino, ele era de Deus. Porque não teria como Jesus ter feito milagre na vida dele se não fosse por Deus. Então aqui fica essa história, eu acho essa história muito impactante, não só pela cura, mas também pela posição ou pelo posicionamento daquele homem que foi curado, daquele cego. Olha o posicionamento dele, ele diante das autoridades, e ele estava confirmando que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta, que Jesus era um homem de Deus, mesmo eles dizendo que não. Então que eu e você possamos ter essa coragem. Não é que nós vamos defender Jesus, mas não, nós vamos nos posicionar com a certeza e a convicção de quem nós cremos, de que Ele é poderoso, de que Ele não é qualquer um. Assim como a gente viu no dia de ontem, Ele é o grande eu sou, e nós precisamos nos posicionar como cristãos para declarar essa verdade aonde nós estivermos. Não nos escondermos, porque eu tenho certeza que Jesus fez coisas maravilhosas na tua vida. Então você precisa declarar com autoridade, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da contrariedade das pessoas, você precisa dizer, eu sei em quem eu tenho crido.
Amém? Então, recebe essa palavra nesse dia, que Deus possa continuar ministrando no teu coração nesse sábado, nesse final de semana, em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais uma manhã e que você possa ser restaurado no dia de hoje. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que nós lemos, e assim como a convicção que foi plantada no coração daquele homem que era cego e foi milagrosamente curado por Jesus, que essa mesma convicção, que essa mesma posição de crer, de confiar, de realmente entender a grandeza da Tua presença, que nós possamos assumir essa posição, que nós possamos realmente ter essa convicção dentro do nosso coração de que Tu és o Deus verdadeiro acima de todas as coisas. Que nós possamos confiar em Ti, mesmo por tudo aquilo que estamos vendo acontecer no mundo, e a gente sabe que as dificuldades serão maiores cada vez mais, mas essa convicção precisa arder dentro do nosso coração. Tu és o grande eu sou, e nós sabemos em quem temos crido. Por isso, Pai, eu quero colocar a vida desse homem, dessa mulher, que talvez, Pai, esteja nesse momento titubeando na sua fé, esteja com o coração, às vezes até dividido. Será que é? Será que não é? Senhor, que nesse momento o coração dessa pessoa possa ser invadido agora com uma convicção, Pai, que jamais possa ser abalada, de que Tu és o Deus verdadeiro, de que Tu és o Rei, de que Tu és o Senhor dos Senhores, o Pai de toda a eternidade, o nosso Deus, o nosso Criador. Que nós possamos nos posicionar diante das adversidades, que nós possamos nos posicionar diante da contrariedade daqueles que falam que não, que nós possamos ter essa certeza dentro do nosso coração, em todos os momentos, aonde a gente for, que nós possamos ter essa certeza e não venhamos ter vergonha de falar. Quando alguém perguntar, nós tenhamos essa convicção presa dentro do nosso coração, e através das nossas palavras que isso possa ser colocado para fora, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que Tu venha capacitar a cada um aqui, Senhor, nessa manhã. Deus amado, venha trazer graça, sabedoria, discernimento, entendimento. Abençoa cada família aqui representada, os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, ó Pai, o relacionamento entre os casais. Deus venha estar restaurando onde há discórdia, desavença, que, Senhor, inunde agora com a Tua paz, a Tua alegria e a Tua segurança. Pai amado, abençoa, Senhor, a vida sentimental, Senhor amado, emoções, ó Pai, a vida espiritual, Senhor. Deus amado, abençoa a vida financeira de cada um aqui, Senhor, prospera, abre as portas, ó Deus, abençoa o trabalho, os negócios, ó Deus, abre porta de emprego para aquele que está desempregado, no nome de Jesus, ó Pai, quebra todas as amarras de Satanás, toda a obra das trevas, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que caia por terra no nome de Jesus. Nós declaramos a vitória pelo Teu sangue poderoso. Esse é a nossa oração, o nosso pedido nessa manhã, e desde já Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um ótimo final de semana, um ótimo sábado na presença do Senhor, que Deus possa ministrar a vontade dEle sobre a tua vida. E amanhã estaremos aqui, domingo, também às 6 horas da manhã, juntos aqui, e eu espero você para estarmos lendo a palavra e orando juntos aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar também, e deixar o seu comentário aqui embaixo também daquilo que Deus falou com você no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.